Saudações tricolores, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fluente em Flu, trazendo para vocês todas as informações do nosso querido Fluminense, que aliás está voando de volta nesse momento para o Brasil. Nós estamos gravando esse vídeo aqui por volta de meio-dia. A delegação tricolor já deve estar a caminho agora do Galeão, deve chegar por volta das 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, e hoje, claro, não vai ter atividade, né? O Fluminense venceu ontem e avançou a segunda fase da Copa Sul-Americana, uma vitória por 2-1 contra o Antofagasta, gols de Everaldo e Luciano, que aliás nos deu um susto, perdeu um pênalti, mas depois se redimiu. O Fluminense volta a treinar amanhã, se reapresenta amanhã de manhã no centro de treinamento da Barra da Tijuca, do clube lá na Barra da Tijuca, e o técnico Fernando Diniz, em coletiva, já informou que pode sim poupar jogadores para o próximo Fla-Flu. O Fluminense vira a chave agora para o campeonato estadual, domingo tem Fla-Flu, como a gente falou, Diniz estuda a possibilidade de poupar alguns jogadores. Já vai ter que fazer uma alteração bastante sensível ali no meio de campo. Isso porque Ayrton está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo não joga, e também o Bruno Silva, que teve seu recurso negado pelo pleno do TJD e vai ter que cumprir os 4 jogos de suspensão restantes aí da sua pena de 6 jogos. Ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, mas o Departamento Jurídico do Fluminense não sabe ainda se vai dar tempo de conseguir um novo efeito suspensivo até que o caso dele seja julgado lá no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Portanto, Bruno Silva é dúvida sim, preocupa nessa meio de campo tricolor. Diniz vai ter que fazer uma alteração, como a gente disse, bastante importante, né? A dupla de cabeças de áreas titulares do treinador. Se por um lado ele perde esses jogadores, do outro ele conta com o retorno de Léo Santos, que não estava inscrito na Sul-Americana. Aliás, frise-se, Léo Santos sequer pode ser inscrito na Sul-Americana, já foi inscrito pelo Corinthians e o regulamento é claro no sentido de que nenhum jogador pode ser inscrito por 2 agremiações, não importa o espaço de tempo, não importa também as fases das inscrições. Léo Santos, portanto, está fora da Sul-Americana, não pode ser inscrito em momento nenhum pelo Fluminense, mas ele pode jogar no Campeonato Estadual e deve voltar à equipe titular. Como o meio de campo está bastante debilitado com a ausência de Ayrton e de Bruno Silva, Dodi também está com dores no joelho direito, sequer foi relacionado para o jogo contra o Antofagasta. Caio Henrique pode voltar a ocupar a posição de origem, a sua posição de origem, e com isso Marlon e Mascarenhas voltam a brigar pela canhota. Diniz amanhã vai reunir a galera, vai reunir todo mundo lá no CT e ele costuma fazer isso. O técnico não tem muito essa característica de poupar a equipe não, ele conversa com os jogadores, vê como é que está o condicionamento físico da galera ali num papo e escala aquilo que ele tem de melhor. O Fla-Flu então é domingo agora, o último jogo da Taça Rio. Lembrando que o Fluminense está com a classificação bastante caminhada na Taça Rio. Ele, para ficar de fora, precisa perder para o Flamengo. Vasco e Volta Redonda precisam ganhar, necessariamente ganhar os 2 jogos, né? O Vasco e Volta Redonda precisam ganhar e tirar uma diferença de 4 e de 5 gols. O Vasco tem uma diferença de 4 gols para o Fluminense e o Volta Redonda é de 5. Aí o Fluminense ficaria de fora das finais da Taça Rio. Das finais gerais do campeonato, o Fluminense perdendo e o Bangu vencendo, aí sim o Fluminense ficaria de fora, teria que torcer para que o próprio Bangu ou que o Flamengo fosse campeão da Taça Rio para abrir aí a segunda vaga, para que ele possa se classificar através da classificação geral do campeonato às semifinais. Outro detalhe desse Fla-Flu agora de domingo é que vai ter o uso do VAR. Acabou de sair informação aí que foi autorizado o uso do VAR aí no Maracanã, portanto Fla-Flu com VAR. Falando um pouquinho de Sul-Americana novamente, o Fluminense avança a segunda fase e agora vai poder promover 3 alterações na sua lista de inscritos. Paulo Henrique Ganso e Pedro são os favoritíssimos para ocupar 2 dessas vagas, e a terceira fica sendo na disputa palma a palma entre Nino e Alan, vantagem um pouco para o zagueiro por conta dos poucos zagueiros inscritos que a gente tem na competição. Na lista de inscritos que é presente hoje, o Fluminense já tem 2 ausências que deixaram o clube, o Robinho e o Nathan Ribeiro. A terceira pode ser do Marquinhos Calazans, que a gente voltou a falar, né? A nossa Rádio Melão trouxe aí que ele está um passo do Morumbi, apesar de alguns sites aí já avisarem, informarem, melhor dizendo, que o Marquinhos Calazans permaneceria no Fluminense. A nossa Rádio Melão trouxe aí que o atacante está um passo de fechar com o São Paulo, que ofereceria uma grana para o Fluminense e compraria 75% dos seus direitos federativos. O Fluminense manteria os 25% e ainda assim receberia uma grana aí do São Paulo. Isso pode até ser um facilitador também da chegada do Nenê. Apesar dos 2 negócios seguirem paralelamente,
Claro que um acaba ajudando o outro. Outra coisa do Nenê também, lá atrás a gente falou que entre o Fluminense e o Nenê estavam acertados, a gente chegou a falar que já teria havido um acerto do Fluminense com o Nenê, muita gente contestou, mas agora realmente a galera está noticiando que entre Nenê e Fluminense está tudo certo, o São Paulo deve liberar o jogador. Essa questão dos salários atrasados foi, sim, um dos impeditivos do negócio ir adiante. Outra coisa interessante também para a gente falar do Everaldo, né, galera? Everaldo, a gente vê muita gente noticiar aí que o Everaldo recebeu proposta do Cruzeiro, que Everaldo isso, que Everaldo aquilo, e pouquíssima gente dá realmente uma atenção ou traz o holofote para o que há de mais importante. E no caso do Everaldo, o holofote tem que estar em cima do Fluminense. O Fluminense tem um contrato com o jogador até 17 de maio. A gente voltou a conversar com a cúpula de futebol do Tricolor, que reafirmaram para nós que o Fluminense tem a intenção e está trabalhando para manter o jogador no seu elenco. Ou seja, vai exercer o seu direito de compra e vai procurar o jogador para compor um novo acordo. Ainda que não tenha um novo acordo com o jogador, o Fluminense pode comprar, exercer o seu direito de compra e negociar o jogador da melhor forma que lhe convier. Mas é importante a gente frisar que os holofotes têm que estar no Fluminense. Fluminense que está com a faca e o queijo na mão, Fluminense que vai ou não exercer o seu direito de compra de 50% dos atletas, do atleta, melhor dizendo, ou também negociar o atleta. A gente também noticiou que o Cruzeiro estaria disposto a ceder o Digão e o Sassá em troca do Everaldo, mas por enquanto essa proposta oficial ainda não chegou no Reino do Laranjal, pelo menos é o que a gente apurou na manhã desta sexta-feira. Ainda assim, Everaldo segue com o Fluminense e para sair do Fluminense, o Fluminense precisa aceitar a proposta ou deixar de exercer a sua prioridade de compra. Outro caso interessante também que a gente fala, muita gente perguntou pra gente, é se o Pedro seguirá no Fluminense depois dessa janela internacional. Me falaram que haviam noticiado que o Pedro não deu certeza se ia ficar no Fluminense. É muito difícil falar disso, né? Nenhum jogador, na realidade, tem certeza que vai continuar isso. Na realidade, se a gente fosse noticiar alguma coisa, nós aqui do Saudações Tricolores, se nós fôssemos noticiar alguma coisa para vocês, seria que até agora Pedro não recebeu nenhuma proposta para essa janela internacional que está vindo aí. Agora, falar que o jogador não vai ficar, não garante ficar até o final do ano, acho que, meu amigo, nem você sabe se você vai ficar até o final no teu emprego até o final do ano, se vai pintar uma coisa melhor para você, você é contratado por uma outra empresa para ganhar um pouco mais, que dirá um jogador de futebol que tem um mercado bastante instável, vamos falar assim, em termos de continuidade de contrato. Quantos contratos aí já não foram encerrados, rompidos e etc e tal, por contratações de outros clubes? Então Pedro, na realidade, tem contrato com o Fluminense, a intenção dele é continuar no Fluminense, mas não tem nenhuma proposta para que ele saia na janela internacional. Agora, se ele vai ficar até o final do ano, realmente é difícil da gente prever, assim como o Gilberto, assim como o Rodolfo, assim como qualquer profissional de qualquer clube de esporte. Nem o Neymar sabe se vai ficar no Paris Saint-Germain até o final do ano, nem o Cristiano Ronaldo na Juventus vem uma proposta maluca de um sheik milionário aí e tira o cara de lá. É difícil da gente afirmar se ele vai ou não vai continuar. Fato é que hoje Pedro não tem proposta nenhuma, inclusive a proposta que ele teve lá atrás, do Real Madrid, etc., que foi confirmado até pelo Fernando Saraiva numa transmissão de jogo do Fluminense, a Rádio Melão deu também, que o Real Madrid estaria interessado no futebol do Pedro. A diferença é que a gente falou que seria na casa de 30 milhões a proposta e o Saraiva acabou confirmando que seria na casa de 25 milhões. Mas atualmente Pedro se recupera, em abril ele deve começar a ser relacionado, começar de repente a jogar uns minutos finais de algumas partidas, mas a sua previsão continua sendo para voltar aos gramados aí abril, maio, e continua com o contrato vigente com o Fluminense. Gilberto é outro caso desse que muita gente pergunta pra gente. A gente conversou com o jogador, a gente reafirma que ele nos confidenciou, nos garantiu que está muito feliz no Fluminense. Aliás, elogiou a torcida do Fluminense e disse que a torcida o abraçou no pior momento da sua carreira. Muitos tricolores o deram força para ele, comparou esse caso dele com o caso do Fred, que ele ficou aí sem jogar, mas que a torcida do tricolor, assim como fez com o Fred, o abraçou e ele está muito feliz aqui. Não pretende sair não, mas chegar uma proposta para ele, para o Fluminense, quem sabe que do futuro, na realidade, é muito difícil a gente afirmar que algum jogador vá cumprir seu contrato até o final, mas a tendência é que eles continuem sim no Fluminense, salvo chegando uma proposta vantajosa para todas as partes. Falar um pouquinho da eleição no Fluminense, assim como a assessoria já vinha confirmando para a gente já trouxe para vocês em outra oportunidade. A diretoria do Fluminense está esperando a ata dessa última Assembleia Geral Extraordinária, que definiu a possibilidade do Abade antecipar as eleições, retornar do cartório.
O Hector Verlang, do Globoesporte.com, trouxe a informação hoje de novo, que o Haddad reiterou seu compromisso em antecipar as eleições e convocar as eleições. Falou que essa ata caiu em exigência, parece que tinha faltando uma rúbrica em 2 documentos, o que já foi providenciado pela diretoria do Fluminense. Então estou esperando esse retorno, esse trâmite burocrático realmente, porque a ata não é simplesmente registrar em cartório, né? Ela tem que obedecer diversos ritos, inclusive existem artigos no Código Civil que rezam, que regulamentam esse tipo de alteração, então o rito é obrigatório a ser seguido. A gente realmente não sabe por que está demorando tanto, mas falaram que caiu essa exigência, que o Fluminense já cumpriu. Tão logo retorne, Haddad, nessa entrevista ao Globoesporte.com, garantiu que vai chamar o presidente do Conselho, Fernando Leite, para que ele, junto com Haddad, convoque as eleições. E aí sim, vão ter uma data marcada para uma nova Assembleia Geral extraordinária para a eleição do presidente e também para a eleição dos conselheiros. A diferença é que o presidente e o vice assumiriam de imediato e os conselheiros tão logo terminasse o mandato do conselho atual, ou seja, somente no final do ano. Bom, vamos pegar uma cola aqui para a gente seguir. Patrocínio Master. Patrocínio Master é uma coisa também que está em compasso de espera. A gente trouxe uma informação que o BMG teria se aproximado mais ainda e até formulado uma proposta para o Fluminense. Está em compasso de espera, a gente não conseguiu avançar com esse assunto. O BMG acabou fechando uma parceria com outros clubes, inclusive com o Vasco, mas a atenção da diretoria está voltada para essa questão dessa parceria internacional, né? O aporte de capital de 50 milhões de euros que viriam ajudar a sanar essas dívidas do Fluminense. E a gente reitera que não existe venda de Xerém, os passes dos jogadores de Xerém estariam sendo usados como garantia do pagamento das parcelas que seriam semestrais. Mas uma outra coisinha também para a gente falar do patrocínio Master, galera, a gente não vai retornar ao tempo da Unimed, não. O patrocínio Master hoje gira na casa de 9, 10 milhões e olhe lá, isso para todos os clubes de uma maneira em geral. Se arrumar um patrocínio de 15 milhões, ótimo. Mas a folha salarial do Fluminense, ela está entre 3 milhões e meio e 4 mensais. Ou seja, um patrocinador Master vai segurar 2, 3 meses da folha salarial do clube e olhe lá, na verdade, as receitas principais do clube, do Fluminense no caso, são as cotas de TV, sócio-torcedor tem uma participação e também a questão da venda dos jogadores. Então o patrocínio Master é importante, claro que mas de toda forma não é um solucionador de problemas, não passe de mágica com patrocínio Master. A gente vai voltar lá na época da Unimed. Finalizando, falar da Under Armour. Under Armour, na realidade, ela avisou que vai encerrar sua parceria com o Sport agora no segundo semestre, mas informa que vai seguir o seu contrato com o Fluminense até o final dele, né, que seria no ano de 2020. Inclusive está previsto o lançamento de mais uniformes, uniforme 1 e 2 para a temporada que vem. Portanto, o Fluminense e o Under Armour seguem essa parceria. Claro que o Fluminense já começa a se movimentar nesse sentido de novas fornecedoras. Já havia um processo de aproximação do Fluminense com a Umbro. A gente também está confirmando essas informações, mas é claro que o Fluminense, ao começar a procurar uma nova fornecedora de material esportivo, as grandes marcas acabam se interessando e vêm até o Fluminense vai até elas para buscar a composição do melhor acordo. Bom, esse foi o Fluente em Flu de hoje, espero que todos tenham se gostado. Vamos deixar um salve querido aqui para o Vitor Hugo Coutinho, o Toreba, famoso Toreba lá de Nikit. Grande abraço, ele que é fã da Rádio Melão. Também para o Anderson Martins, também para a galera lá de Miracema, para o Mateuzinho. Um grande abraço para todos, saudações tricolores, a galera de Volta Redonda também, sobretudo para o grupo lá dos Loucos pelo Fluminense, que pediram para que mandasse um abraço. Também saudações tricolores para o grupo da Nação Tricolor, Dário Serra. Grande abraço de todos nós aqui da equipe saudaçõestricolores.com, e a galera está cada vez sabendo mais, né? Saudaçõestricolores.com, aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar.